Salve, salve alvinegros da Vila Belmiro, sejam bem-vindos a mais um podcast Alvinegros da Vila, um podcast de Santista para Santista. E você tá ligado, né? Aqui nesse programa a gente não tem nada de jornalístico. Aqui a gente vai falar o que a gente acha mesmo, sem papas nas línguas, tá? Mas antes de começar esse programa, vou falar um pouquinho para vocês sobre o nosso Apoia-se, tá? Nosso podcast é totalmente independente, vocês estão ligados disso, né? Então, a gente precisa do apoio de vocês para continuar fazendo esse projeto, tá? Como que você pode apoiar? Simples. Só entrar na plataforma www.apoia.se/alvinegrosdavila. Lá você vai contribuir com, no mínimo, R$ 10, no máximo 1 milhão, quanto você quiser, tá? Mas o mínimo R$ 10, porque a gente precisa pagar a nossa plataforma SoundCloud, que está cerca aí de R$ 75 aí por mês, varia por conta do dólar, tá? Você apoiando, a gente vai gerar como se fosse um brinde para vocês, tá? Então, a gente está planejando nessa primeira temporada, como a gente tem poucos acessos ainda, fazer um adesivo clássico. Depois a gente vai aumentando isso aí, uma camiseta, uma caneca, não sei. A gente vai conversando sobre isso. Então, a gente precisa desse apoio, certo? Entra lá, apoia.se/Alvinegros da Vila, certo? Vamos começar o nosso programa, rodada número 19, Flamengo e Santos, Maracanã, certo? Vamos comentar aí sobre essa derrota que o Santos sofreu. Meu nome é Rodrigo, eu faço esse programa junto com o Júlio e o Guilherme, certo? Apresentem-se aí, rapaziada. Julião, o que você achou desse jogo aí, meu amigo? Bom, primeiramente, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Infelizmente é um programa sobre derrota, né? Mas vamos lá, vamos dar os nossos comentários sobre essa partida, né? E, bom, primeiro deixa o Guilherme aí se apresentar e eu dou a minha visão aí de como é que foi esse jogo. Beleza. Guilherme, fala aí pra você, dá esse alô e já começa essa discussão aí sobre Flamengo e Santos Maracanã. Saudações alvinegras a todos. Desde já agradecer o pessoal que está comentando mais com a gente no Instagram, principalmente, mandando direct, tá? O pessoal está interagindo mais e as visualizações estão aumentando. E vamos começar, né? Falar sobre a derrota, que para mim até que foi, digamos, o resultado foi menos Aceitável, né? importante do que o jogo, assim. Acho que o Santos jogou melhor do que acho que esperávamos. Eu acho que das últimas partidas, né? Principalmente das últimas 6, 7 partidas que o Santos começou a tropeçar bastante, acredito que essa foi a de melhor desempenho, assim. Claro, tirando aquele primeiro tempo contra o Fortaleza, que foi ótimo, e depois, né, segundo tempo foi péssimo, mas acredito que o desempenho foi positivo, né, do time como um todo. Eu acho que a gente estava até comentando na semana passada, né, sobre o nosso, aspas, medo desse jogo. Afinal de contas, o Flamengo tem um grande elenco, né? O time titular do Flamengo é fortíssimo. A gente estava falando como que a gente ia vir, né, para essa partida. E eu acho que o nosso maior medo era o famoso três zagueiros. Puta merda. Exato. E aí ele veio de novo com essa porra desses três zagueiros, né? Mas eu até comentei com o Guilherme um pouco antes, a gente viu junto esse jogo, um pouco antes de começar, eu até comentei com ele da palestra do São Paulo, né? Eu acho que o São Paulo deve ter entrado na mente dos caras, né? Num jogo importante, da motivação. Eu acho que a imprensa toda dando importância para esse jogo, não tinha como ser diferente. Eu acho que seria 8-80. Ou o Santos ia vir para cima, como eu acho que até foi em dados momentos, né? Ou o Santos ia tomar uma goleada, tipo, como foi com o Palmeiras, né? Eu já tava com esse medo desse 8-80. 1-0, entre muitas aspas, aceitável por ser fora de casa e tudo mais, né? Mas assim, gostei da postura do Santos. Eu acho que o Santos partiu para cima quando tinha que partir, né? E acho que até criou mais oportunidades efetivas de gol, principalmente no primeiro tempo, né?
E aí, com um lance de genialidade, não tem como discutir o gol do Gabriel, né? Filha da puta, fez um golaço, né? O que você achou aí, Guilherme? Então, acho que aconteceu o que a gente conversou na semana passada. O Santos foi com três zagueiros, mas dessa vez jogando como três zagueiros. Não foi aquela improvisação do Veríssimo de lateral. E jogou bem, cara. Acho que surpreendeu a todo mundo, assim. O Santos foi uma final, assim, de primeiro turno mesmo, assim. Não foi um time recuado atrás. É só ver que a gente jogou melhor do que o próprio Palmeiras lá e outros times. E foi um lance, tipo, que o cara, a diferença é que no nosso elenco a gente não tem craques, assim. E o Flamengo tem, um deles decidiu, infelizmente. Julião, aproveita para falar o que você achou do jogo, já joga teus dados aí, data Júlio, para a Data gente Júlio comentar. esperado o momento do. Tá, primeiro eu vou dar a minha visão. É claro, antes do jogo eu fiquei um pouco assustado, né, com a escalação, por ser novamente três zagueiros, só que dessa vez ser com um zagueiro estreando, né, que era o Luan Pérez. Eu confesso que não lembrava muito do estilo dele de jogo. Eu lembro que o Santos já jogou algumas vezes contra a Ponte Preta. Eu lembro dele na escalação, mas não me lembro do desempenho dele. Não foi algo marcante para mim. Um Então por isso que eu fiquei detalhe, assustado. um detalhe sobre o Luan, tá? É o Piquet da Vila. Tá? Só queria dizer isso. Com Que homem. certeza. Que Que homem. homem, né? Pode continuar, Rodrigo por tá favor. apaixonado. E ele já desde os primeiros minutos do jogo, né, ele já surpreendeu assim positivamente, marcando muito bem e também saindo bem pro jogo, né, sabendo tocar. Eu vi que ele não é um cara tão lento assim, né? Ele pareceu ser até um dos zagueiros, acho que até vai ser um dos mais velozes assim do Santos. Então achei positivo. Até ele ficou muito mais, né, como um lateral esquerdo, né, e deixou o Jorge, né, mais adiantado, né, jogando mais na meia ali, mais no meio de campo. E o jogo em si foi realmente bem pegado, né? As duas equipes era realmente um jogo de alto nível, todo mundo disputava qualquer centímetro no campo. E o Flamengo até ele começou um pouco, eu notei assim com uma postura um pouco meia irônica, assim, os caras dando um toquinho de letra, o Everton Ribeiro. Aí teve uma hora lá no meio de campo e o Ilharão tocou a bola, olhou para um lado, estilo tocou para um lado, né, olhou para o outro, né, estilo Ronaldinho Gaúcho, só que aí eles viram que o Santos não estava, né, para brincadeira, que não seria um jogo fácil, e aí eles começaram, né, a jogar sério, né. E aí um ponto negativo, né, que eu vou trazer desse jogo, fora depois os números que eu vou trazer, né, mas primeiramente sobre a postura do Santos em jogos decisivos nesse ano, né, porque novamente por uma falha, assim, claro que o talento do Gabriel no lance do gol foi incrível mesmo, foi jogada de craque ali, mas o lance surgiu, né, de mais uma falha do Santos, né? Isso aconteceu, por exemplo, no Campeonato Paulista contra o Corinthians, na semifinal, o Luiz Felipe, né, dando aquelas duas cabeçadas estranhas e o Santos sofrendo um gol lá no estádio, né, deles. E depois da eliminação para o River Plate do Uruguai, foi o lance que, se não me engano, foi o Pituca, né, perdeu a bola também no meio de campo e no contra-ataque o Santos tomou o gol. Contra o Atlético Mineiro, na Copa do Brasil, o Jean Mota tentou um chute do nada, e aí no contra-ataque o Santos tomou o gol e aí, né, foi eliminado. E nesse jogo, né, de domingo agora, né, o Sacha errou um passe bizonho, assim, ele tinha totalmente livre, né, para tocar pro Soteldo, e não sei para quem ele foi tentar tocar, acho que era pro Jorge, ou não sei se era pro Luan Pérez, e aí perdeu a bola bizarramente, né, o Santos tomou o gol. Então, É é uma aquela falha mania, né? Aquela mania de passe, de querer sempre ter a posse de bola, em vez de você tentar um aí para passe errado para frente, o cara joga para trás para tentar consertar e acaba se fudendo, né? E aí essa foi uma lição que o Santos não aprendeu, né? Porque até três desses gols que eu citei foi quase praticamente igual, né? Que foi o cara perder a bola no meio de campo ou na parte, né, do ataque, do meio para ataque, e aí no contra-ataque o Santos ser totalmente envolvido pelo adversário, né? E tomar o gol. E isso o São Paulo ele precisa corrigir, né? Para os próximos jogos aí do campeonato, jogos realmente decisivos. O Santos nesse ano praticamente falhou praticamente em todos, né, jogos assim grandes, assim decisivos ou clássicos, só contra o Corinthians, né, que ganhou os dois jogos que foi como mandante, né, nesse ano, e no restante sofreu falhas, principalmente fora de casa, né, e alguns jogos, né, que eu comentei até no próprio Pacaembu. O Santos precisa corrigir isso, essa questão de o time ir para frente, perder a bola, perder um lance ou uma falha bizarra individual, né, e aí tomar o gol. Bom, aí fora isso, esse lance foi infeliz, o time realmente foi uma postura muito positiva, jogadores que normalmente são criticados jogaram muito bem, que nem o Ferraz, que colocou no bolso, para mim,
o Arrascaeta e também até o Everton Ribeiro, quando cai ali pro lado dele. Só um lance que ele perdeu ali pro Bruno Henrique. E, no geral, também tirando o Jorge, que foi um pouco abaixo, né, o restante da equipe foi positivo, assim, me deixou foi uma derrota, mas deixou uma boa impressão para a continuação do campeonato. Bom, aí depois de toda essa análise, vamos trazer aqui agora, né, alguns números, né, para ver como o jogo foi bem disputado, né, a posse de bola total do jogo foi praticamente dividida, foi 51% para o Flamengo e 49% para o Santos. O Flamengo dominou no primeiro, né, com 60%, e contra 40% do Santos, e no segundo tempo aí o Santos que tomou a ação, né, o Flamengo ele tentou jogar só no contra-ataque, teve até alguns lances perigosos, mas o Veríssimo e até o Lampérez tirou bem em alguns lances, e aí o Santos teve 59% contra 41%, e nas finalizações, o Flamengo foi melhor, né? Ele finalizou 12 vezes contra 6 do Santos. Um dos problemas do Santos de finalização foi que toda hora que o Santos ia finalizar, tinha algum jogador do Flamengo na frente, né? Então, quase por causa disso, praticamente o Diego Alves não fez nenhuma defesa, mas se não fosse, né, os defensores ali, pelo menos umas 2 bolas poderiam ter entrado, né? E inovando aqui agora um pouco, né, nesses números, vou trazer números de jogadores. Bom, um jogador que quem acompanha o podcast sabe que eu adoro, que é o senhor Fernando Uribe. Né? Ele É o mais amado de todo meu o Deus do podcast céu. Torcida Santista. Camisa 9, né? Espero que ele esteja ouvindo, né? Para ele, quem sabe ele, né, se motiva a correr um pouquinho mais ali na frente. Que ele jogou 25 minutos nesse jogo e teve impressionantes 2 toques na bola, onde ele acertou os 2 passes, né? Os 2 passes Tá com 100% de 100%, acerto. pô. Que isso? Ele teve, fora isso, só me aparece aqui para números com ele, duelos aéreos ganhos. De 2 duelos, ele ganhou 1. Então, foi somente isso que ele fez em 25 minutos de jogo. Para comparar com outro jogador que entrou no segundo tempo, né, que é o polêmico e também não muito menos criticado, o Christian Cueva. Este senhor, ele entrou, ele jogou 21 minutos, só que aí ele já foi bem mais participativo. Ele tocou 14 vezes na bola, acertou 7 passes, né, tendo 77. 50%. E deu um passe, né, longo, um cruzamento que errou, né, e uma bola longa que também errou. E, bom, teve 2 faltas que ele fez e sofreu uma. Bom, pelo menos ele apareceu no jogo, né, coisa que não aconteceu com o Uribe, que foi uma coisa que me chateou no jogo até, né, praticamente são esses números que eu tenho para trazer, né, de exemplo. Mas uma coisa que me deixou chateado nesse jogo do Sampaoli foi que ele insistiu em colocar o Uribe nesse jogo que não fazia para mim o menor sentido, porque a defesa do Flamengo estava engolindo, né, o ataque do Santos em certos momentos, e para mim precisaria mais de um jogador para, sei lá, tentar puxar uma falta, algum pênalti, um jogador de maior velocidade, habilidade, trocas de posição, algo nesse Julião, sentido. Julião, Esse aí não seria o Cueva? O Uribe não faz nenhum sentido, cara. Eu vou te corrigir, o Uribe não faz sentido. Exato, eu acho que é um dos poucos jogadores, talvez agora, nesse elenco, que não tem a menor condição de realmente atuar com a camisa do Santos, né? Acho que outros a gente pode até falar, não é muito bom, mas pode ali para compor o elenco, entrar numa suspensão de algum jogador, quando o jogador está machucado, mas ser titular ou mesmo entrar no segundo tempo, o Uribe não, né, realmente não tem condições e infelizmente o São Paulo insistiu com ele nesse jogo. Para mim ele teria que ter colocado alguém no meio de campo, o Felipe Jonathan antes, o Lucas Venuto, enfim. Essa é a minha visão assim do que aconteceu no jogo, né? O Uribe não tem condições nenhuma de jogar bola, né? Com certeza. Ele volta pro Mas aí país que tá, dele. agora vou fazer advogado do diabo, mas aí ia colocar quem se não tem Uribe? É que Não, o então elenco do nesse jogo Santos eu acho, não tem o que fazer, né? eu acho que agora tem jeito, tem que começar a colocar os moleques da base, tem aí o Thailson, tem o Alexandre Tan, tem o próprio Caio Jorge. Acho que não tem jeito. Agora, assim, já testou o cara, já viu que não entrega nada. É que nem eu já comentei em outros podcasts. Você coloca o moleque da base, que, sei lá, ganha 5% do que ele ganha, olha ele lá, Não, e se isso não é entregar verdade. alguma coisa, pior não vai ser, né? Então, talvez acho que agora, para esse segundo turno, o São Paulo tem que parar de insistir nele. E nesse jogo, por exemplo, eu acho que poderia ter colocado o Lucas Venuto para fazer uma fumaça ali, sofrer uma falta, um pênalti, coisa desse tipo, assim, né? Olha, eu acho que cabe 2 destaques
né? Já que o Julião começou falando de alguns jogadores, cabe dois destaques. Eu acho que um destaque, aí eu vou passar a bola pro Guilherme, ver se ele concorda comigo. Por mais que o Guilherme tenha comentado que o Santos veio num clássico, né? 3 zagueiros, ok, sem nenhum zagueiro fazer o papel de lateral, mas eu também acho que o Jorge correu muito pelo meio de campo. Tanto é que ele não apareceu tanto no jogo, né? Ele correu muito pelo meio de campo, ficou meio que perdido ali. Já o Ferraz não. Com o Ferraz eu vou concordar com o Julião, que de fato ele fez um jogo ok, não entregou nenhum tipo de lance, mas o Jorge eu acho que ele tinha que jogar como ele sempre jogou, né? O que tu acha, Guilherme? Então, cara, eu acho que o Jorge foi uma hora meio que no desespero do jogo, principalmente no segundo tempo, ele ficou muito no meio de campo, para ver se, sei lá, saía alguma coisa. O Vitor Ferraz foi aquilo, ele não comprometeu, e só de não comprometer já tá bom pro Vitor Já tá Ferraz, né? bom, né? Ele Já já tá tá bom. excelente, assim. Exato. Acho que, assim, defensivamente, o Santos jogou muito bem, assim, Não, de aí verdade. é o que eu ia colocar do destaque, do segundo ponto que eu ia falar. Monstro Veríssimo, né? Não, O que esse Veríssimo maluco jogou jogou muito, nesse jogo, cara? com raça, com vontade. Eu acho que é o melhor zagueiro do Santos, né, hoje. Assim, não Ah, Ah, sei o que vocês disparado. acham, mas também tem essa opinião. E eu acho que Ele foi a é. primeira vez que o Santos jogou com três zagueiros, assim, e jogou bem, assim, a defesa. Tu fala, ou pensou em jogar, entre aspas, com três zagueiros. A gente não ganhou. Mas, assim, o Flamengo, que é o melhor ataque, que a imprensa fica falando pra caramba, fez um gol no chute de longe, tipo, de craque do cara. Não foi dominou o Santos, envolveu o Santos. Então, acho que a defesa foi o destaque desse jogo, assim. Alguém, por favor, comente aqui, vê se eu tô viajando na minha percepção. Eu vi muito esse jogo parecido com aquele jogo que pô, o Guilherme foi, que eu não fui, qual que foi o ano que do Lucas Lima fez o gol? O qual? O Lucas Lima fez o gol no Maracanã, fora da área, que tu tava lá, não Ah, tava? não, não, o que eu fui não, pô. O que eu fui foi o Robinho que fez o Foi do gol. Robinho, não, mas eu quero falar do É, Lucas Lima, o jogo que o Lucas Lima fez um gol fora da área, que ele mandou a torcida não, calar a sei, boca. sei, sei, esse Eu foi. comparo muito com esse jogo porque foi um jogo nivelado, né? E em um lance, cara, o Lucas Lima chutou no meio do campo praticamente, tá ligado? Foi um golaço também, mas assim, foi muito assim, né? Foi um jogo equilibrado, um jogo onde todo mundo tava tentando, mas o Flamengo esbarrava numa defesa muito boa e o Santos esbarrava no Santos mesmo, que parece que aconteceu isso, né? O Santos tentava, mas ele meio que se atrapalhava nele mesmo, né? Em um lance, o Gabriel destruiu o jogo. Foi em um lance que o Lucas Lima, naquela época, destruiu o jogo. Então, assim, Sim, na época eu acho que o. o empate não seria total devaneio, né? Não, não seria. É que nem eu tô falando, acho que pro Santos falta craque, assim, cara que decida. Por mais que o Soteldo É, corra muito, faça uma fumaça, o Sanches tem uns momentos bons, a gente não tem um craque, assim, falar. Porque bem ou mal, o Lucas Lima, naquele momento, ele era um craque pro nível brasileiro, digamos assim. O Uhum, Santos não sim, tem claro. isso. O Santos, quem que é o craque sim. do Santos? É O o, Santos é o, o é conjunto, né? o craque do É o Então. Santos. O coletivo. craque do Santos tem número e nome. Camisa 9, Uribe. Olha, estamos É bem. Eu vou te dar craque no uma sentido camisa da do Uribe droga, de né? Natal. Ele é o craque no sentido da droga, né? Do Da que pedra, né? isso? Pedra de... Eu acho que a droga ainda é um pouco melhor que ela engana, né? Dá aquela sensação boa, né? Depois que é ruim, ele ainda não chegou a enganar a gente, né? Por falar em Exato. droga, Julião, você que vai falar sobre isso, né? O Que Guilherme tá isso? certo falar que a droga Não, engana no desconheço. começo e depois faz mal? Como é que... Eu não tô entendendo esse Desconheço. papo de droga de vocês aí, viu? Não, é segundo pesquisas. A droga dá, né, Ah, o tá. ápice, depois dá o. Ah, entendi. Não, Não, porque eu vamos focar como no jogo, pô. eu É como melhor. pai, eu não posso falar desse tipo de coisa. Eu como pai e professor, né, me ausento Ah, desse tipo sim. de discussão, Sim, sim. É tá melhor, certo? melhor parar mesmo aí, né, Rodrigo? Vamos parar por É, aí, né? Isso, tá. Beleza. uma coisinha aqui. Voltando, vamos voltar, né, no tópico, por favor. Vamos, vai. Falando do que até o Gui comentou, o Santos realmente não tem esse jogador de decisão. Foi o que faltou, né, nesses jogos, principalmente que eu falei que o Santos foi eliminado ou que não se deu tão bem nesse brasileiro, nos jogos que perdeu, ou mesmo empatou. Faltou um cara para decidir realmente nesses jogos. Isso está faltando, né? A gente espera, né, que seja, né, o Sanches, que é
tecnicamente, até por experiência, é um cara com mais bagagem para isso, mas outros jogadores acabam ou sendo anulados ou mesmo não conseguem fazer algo diferente, que nem o Gabriel fez pelo lado do Flamengo, né? O Santos, a defesa foi muito, realmente positivo, foi bom, né? O desempenho, o Veríssimo, ele, que nem eu comentei no outro o programa, né, dos outros jogos do Santos, ele joga por 2 ou 3, porque às vezes ele fazia a cobertura do Gustavo Henrique, que não consegue correr, né, que nem aconteceu nesse jogo. Às vezes ele tem que cobrir os laterais, então ele está se desdobrando. Talvez, quem sabe, né, com um pouco mais de treinamento e talvez formar uma defesa entre ele e até o Luan Pérez. Tudo bem que a gente não, às vezes não pode muito se iludir com uma partida só, né? E que nem o Aguilar, né, quando ele foi contratado nos primeiros jogos, a gente, nossa, é o mas a gente Maldini se... da Vila, é o, sei lá, o Canavaro, enfim, mas aí... Ô, Julião, tu não tá se iludindo por causa justamente do Aguilar, que tu vê que é ruim, aí a gente se ilude em qualquer um que jogue bem ali? Então, a gente tem esse problema, né? A gente se ilude fácil, né? É só um cara jogar um pouquinho bom, fazer uma partida boa, né? Que aí a gente já fala, nossa, esse cara vai arrebentar, esse Agora cara... vai, né? Isso aconteceu com o Patito Rodrigues, aconteceu, né, Olha, com o Vladimir você não fale de Patito Rodrigues, tá? Foi provocação isso aí. Patito Rodrigues não iludiu, ele foi uma realidade, ele foi queimado por Muricy Ramalho, ok? Entendi. Ô, Ok. E só para finalizar... Uma dúvida, entre Patito e Cueva entrando ali no segundo tempo, ok? Não, mas eu acho que essa é uma pergunta que você não tinha nem que fazer, né? Mas é Patito e mais 10 desse time. Ah, entendi. Bom, eu acho que fora isso no jogo, o Jorge, né, que eu comentei que foi muito abaixo, ele deveria ter feito mais tabelinhas com o Soteldo, por exemplo, né? Ele os dois não se aproximaram muito para tentar jogadas, né, os dois juntos, né? O Jorge, ele ficou nulo no meio de campo, né? No primeiro tempo ele só apareceu quando ele furou uma finalização, né, num cruzamento do Marinho, né? Ele tinha tudo para finalizar e quem sabe até fazer o gol, e aí ele furou no lance. E foi a única participação dele no primeiro tempo, e no segundo tempo também foi muito apagado, né? Deveria até ter sido substituído, mas enfim, foi o que ficou abaixo, assim. Mas pode ser que nas próximas partidas, ele até repetindo essa mesma formação, acho que é o caso do Jorge tentar um pouco mais de aproximações ali com o Soteldo, né? Para tentar alguma jogada, que os dois são muito habilidosos, né? E pode conseguir algo. E foi o que faltou nesse jogo, né? Para a gente fechar aí o jogo de sábado, vamos colocar o melhor e o pior, pode ser? Pode ser. Vamos lá, vamos começar com o Guilherme então? Guilherme, melhor em campo do Santos, quem que você acha que foi? Então, eu vou trapacear, vou votar em 2. Não, acho que assim. Sempre assim, já falou de droga, agora quer trapacear. Não, eu acho que assim. O Outras Santos. leis, total. Não tô burlando. Eu achei que assim, o Veríssimo foi o melhor em campo, então pronto, vou votar em um só, o Veríssimo. E uma menção rosa ao Marinho pela vontade, assim, pela entrega. Não O por Marinho ter já jogado tá. alguma coisa. O Marinho já tá quase frequente nesse podcast, né? Que já por umas 3 vezes a gente fala dele, que realmente tá uma coisa assim impressionante a vontade que esse cara tá tendo, né? Mas Então eu fala vou aí, ficar Julião. com o Veríssimo, então. E você, Julião? Concordo, né? Não tem como ser diferente, né? A partida que o Veríssimo fez foi quase impecável. E também, claro, vou fazer menções honrosas, mas não vai ser pro Marinho, dessa vez vai ser pro Ferraz, né? Que eu já tinha comentado, acho que fez uma grande partida ele. Só vacilou num lance ali contra o Bruno Henrique, que foi até a única jogada do Flamengo praticamente no segundo tempo, né? De perigo. E também para a boa estreia do Luan Pérez. Mas, claro, o melhor foi o Veríssimo. Eu também vou colocar no Veríssimo, também não tem como. Eu acho que ele tá com dor nas costas, né? Porque tá carregando essa defesa inteira junto dele. Então, com certeza, o melhor Veríssimo. Eu acho que, para pior, cara, olha, eu acho que pela minha expectativa ali no ataque do Santos, né? E pela falha grotesca que aconteceu, eu coloco o Sacha. Eu coloco o Sacha porque eu realmente, pelo esquema de jogo que o São Paulo traçou, eu achava que o famoso, que nem o Ademir Quintino fala, né? Colocar o Sacha espetado ali, tentando fazer pelo menos um homem ali referência,
cara, foi totalmente apagado em campo e fez aquele absurdo que depois que eu vi uma imagem onde o Soteldo realmente era você levantar a cabeça e jogar a bola pra frente, que É, seja, e qualquer jogador acertaria. não é, e ele faz um lance daquele, eu coloco o Sacha como o pior em campo. E você, Julião? Eu, dessa vez, eu vou colocar o Jorge, até porque agora ele é um jogador de seleção, né? Ele foi convocado para a seleção, infelizmente não jogou, né? Mas foi convocado e fez falta, assim, foi praticamente um jogador a menos ali no Santos quase que o jogo inteiro e ficou devendo num jogo importante. E pela técnica que tem e por ter sido convocado para a seleção, deveria ter apresentado mais nesse jogo. E Ficou com o Jorge. bom você lembrar disso, vamos deixar claro uma coisa aqui, Tite vai tomar no cu, né? Chamar o cara, Exato. tirar o cara do time e não dar nem oportunidade pro cara, chama pra quem então? Vai se fuder, né? É, tomara que Mas não chame, enfim, vai ter Faz uma sentido. convocação agora na sexta, né? Então que não chame o Jorge. Só falta pois ele chamar é. o Veríssimo, né? Aí fudeu. Aí... Pra não Ah, mas o jogar também. Veríssimo merece, cara. Mas enfim, Ah, né? sim, merece, mas não agora, né? Porque esse calendário maldito não para as rodadas e ser desfalcado do Veríssimo, olha, aí vai ser É cruel. foda. Pior em campo, Guilherme. Cara, vou acompanhar o Rodrigo. Assim, eu odeio acompanhar o Rodrigo. Poderia ser outra pessoa. Mas acho que o esquema do jeito que foi feito prejudica um pouco o centroavante até. Tu vê, o Sacha não apareceu nem pelo erro, mas ele praticamente não aparece no jogo. Nem ele. O Uribe, eu vou falar que não aparece meio óbvio, né? Pleonasmo, né? Mas também Pleonasmo. o esquema não estava aparecendo, tipo, não dava, o centroavante não estava aparecendo. Poderia ser, sei lá, o Guerreiro, poderia ser o Gabigol, do jeito que o Santos estava jogando, o centroavante não participava do jogo, assim. Ó, Ficava só. vamos fazer um acordo entre nós. Quando a gente É. for escolher o pior em campo, não vale citar o Uribe mais, cara. Deixa o Uribe de fora. Não, mas o Uribe Eu, não foi pior porque ele entrou faltando meia hora também, já ele, perdendo. não, Vai fazer o ele quê podia também, né? entrar, faltando 5 minutos, né? É o Uribe, né? É Uribe. Não, acho que o Uribe com uma sequência, Porra, assim, não, pega por o favor. Paulista todo do ano que vem para treinar, No contra esse time Nossa. pequeno. subóbito, né? Por favor. Não fala assim que o subóbito tem grandes craques. É bom, é verdade. É, vamos fazer duas análises aqui rapidinho para encerrar. Primeiro, vamos fazer uma análise do primeiro turno do Santos e aí depois a gente faz a perspectiva para o segundo. Primeiro turno, eu acho que não vai ser novidade para ninguém que está escutando. Foi um turno que ninguém esperava, acho que nem o mais otimista do Santista esperava ir até a última rodada, podendo terminar o primeiro turno como um líder, né? Infelizmente, terminamos aí em terceiro lugar. Eu acho que terminamos em terceiro lugar justamente por conta do Santos, por vacilos que nós demos, principalmente em casa. Todo dia eu acordo pensando, tava 3-0, meu Deus, como aconteceu isso? Mas eu acho que o primeiro turno, nem o mais otimista do Santista acreditaria que estava em primeiro lugar. Então, assim, por mais que a gente tenha terminado em terceiro, eu, particularmente, não tenho nada a criticar o Santos, porque eu acho que assim, beleza. Hoje a gente critica a cada jogo, a gente critica uma falha ali, uma falha daqui, mas, gente, vamos ser honestos, olha o time no papel, olha o time que a gente tinha no passado, sabe? Então, eu acho que tá nessa situação, a gente tinha que, ó, bom ano, dar continuidade para ano que vem, aí sim a gente poder cobrar. O que vocês acham aí? O que você acha, Julião? Concordo, foi acima da média, né? Esse primeiro turno foi até dos últimos edições do Brasileiro, né? Se não me engano, tirando 2004, quando o Santos foi campeão, né? E por pontos corridos, foi o melhor desempenho do Santos, né, num primeiro turno. Claro que a gente sempre fica aquela coisa que poderia ser melhor, porque, enfim, a gente, do meio para o fim, a gente acabou muito se empolgando com o time, porque teve uma sequência enorme de vitórias, né, 7 vitórias seguidas, e a gente via a tabela e via, pô, vai chegar na reta final, você vai pegar umas babas ali, né, que seria, né, no caso, Fortaleza, ou até o próprio Atlético Paranaense, que, claro, não é uma baba, vamos dizer assim, mas, né, pela circunstância, veio com o time reserva, e esses foram 4 pontos que o Santos perdeu nessas partidas que machuca, né? Pode ser, espero que não seja aqueles 4 pontos que cheguem no final do campeonato e a gente vê, tá vendo esses 4 pontos, né? Se não tivesse perdido e tudo mais. Mas tudo bem, que nem se comentou também, o elenco do Santos comparado com as equipes que estão na nossa frente, né? O Flamengo e o Palmeiras, que têm investimentos enormes, a folha de salário deles é absurda, então o Santos ficar ali muito próximo deles nesse primeiro turno e ter o gostinho até de ficar 5 rodadas na liderança
foi muito positivo, e a distância que tem de 5 pontos é algo que, claro, dá para tirar. A gente lembra que no início do campeonato o Palmeiras tinha aberto sei lá quantos pontos na frente, e aí a gente conseguiu virar. Claro que a gente também aprendeu uma lição, porque, por exemplo, na reta final a gente tinha a gente tinha quase 10 pontos à frente do Flamengo, e agora a gente está terminando a 5 pontos atrás, então a gente passou pelos dois lados nesse primeiro turno. Tomara que no segundo seja mais equilibrado, né, e a gente consiga tirar essa diferença, mas no segundo turno a gente vai comentar logo daqui a pouco, né? Vamos esperar agora o Guilherme da análise dele. Boa, boa. Fala aí, Guilherme. Bem o que vocês falaram, assim, o turno foi surpreendente, assim, se a gente reclama dos pontos perdidos e tal, que a gente poderia ser o primeiro, estar na frente, é porque o Santos fez uma campanha muito surpreendente, desde a vitória do Grêmio fora, vários jogos que acho que a gente não esperava mesmo ganhar ou chegar na condições que estamos. Acho que assim, o elenco do Santos, se perguntasse em janeiro, Soteldo camisa 10, todo mundo aqui criticou, deu risada, pô, Soteldo, venezuelano, e É o fora as tamanho outras dele. também. E assim, do mesmo modo que a gente critica o Sampaoli, às vezes, de jogar com lateral, mas eu acho que se não fosse ele, a gente, sei lá, estaria o quê? Oitavo, nono, se fosse um técnico comum, assim. Eu acho que foi muito positivo, assim. A expectativa para o segundo turno vamos lá, né? Vamos ver jogo a jogo, que nem foi o primeiro turno, e ver o que dá. Mas eu acho que pelo menos no mínimo Libertadores esse time consegue. Eu acho que pro segundo turno, o que eu mais penso eu acho que um grande feito que nós fizemos no primeiro turno foi ganhar jogos difíceis fora de casa, né? Exato. Então, o que eu espero, por exemplo, que a gente até vai comentar para finalizar contra o Grêmio, pô, a gente fez um mais difícil, entre aspas, começar contra o Grêmio fora de casa ganhando, saca? Eu acho que o Santos conseguiu fazer uns grandes jogos fora de casa, né? Botafogo, ganhamos lá, fizemos também pontos lá, lá na Bahia. Então, assim, conseguimos no Ceará também, né? Que são grandes pedras do sapato, a Chapecoense também é chatinha de jogar lá, né? Esses jogos voltam agora para casa. Os clássicos também, né? Tirando contra o time de Itaquera, Corinthians. vai ser aqui, né? Então, assim, é continuar numa pegada. A única coisa, acho que me preocupa para o segundo turno vai começar o processo de domingo e quarta, domingo e quarta, domingo e quarta. E aí me preocupa um pouco, porque a gente não, realmente a gente não tem elenco para ficar revezando ou por conta de alguma lesão, né? Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que a obrigação, dado as circunstâncias desse momento, acho que a obrigação é Libertadores. Sim. Eu vejo que o Santos tem realmente tudo para, pelo menos, conseguir a Libertadores, acho que é o mínimo mesmo. O Santos vai ter que se superar nesse segundo turno, realmente vai ter que fazer um segundo turno melhor do que já foi esse primeiro, para realmente conseguir o título, porque a disputa ali, Flamengo, Palmeiras, são realmente times muito fortes. O Palmeiras, principalmente, está agora também só focado no brasileiro, e tem um elenco muito grande, trocou de técnico e dá aquela renovada no ânimo. Então o Santos vai ter que se superar muito e vai ter que, agora sim, dessa vez, nos jogos decisivos, não errar, né? E a maioria desses jogos decisivos, claro que todos são, né? Dos 19, todos têm que ser tratados como finais. Mas, além de melhorar um pouco mais o desempenho em casa, ganhando praticamente os 10 jogos que vai fazer em casa, né? Para conseguir ser campeão, ou pelo menos uns 8 ou 9, e vai ter que ganhar do Flamengo em casa, vai ter que ganhar do Palmeiras, vai ter que ganhar do São Paulo, vai ter que buscar, né, vitórias com outro time também novamente, né, fora de casa, para realmente conseguir tirar esses 5 pontos, né? E o meu medo até nesse segundo turno é que o Santos também faça um segundo turno tão bom que, por exemplo, aconteça que nem foi no campeonato inglês, né, o passado com o Liverpool e o Manchester City, né? Tipo, o Liverpool, que foi vice, fez uma campanha que talvez eu acho que nos últimos 10, 15 campeonatos ingleses ele seria campeão. E aconteça isso com o Santos, né? O Santos, sei lá, faça 82, 83 pontos, que seja, sei lá, uma pontuação que dava para ganhar os últimos 6 campeonatos brasileiros e não conseguir ganhar porque, por exemplo, o Flamengo ou o Palmeiras possa fazer uma campanha um pouco melhor, né? Acho que isso seria uma coisa que me deixaria muito frustrado. E o outro medo também é o time acabar se perdendo por essa sequência grande de jogos e ficar até, sei lá, fora de um G4 e ficar, né, fora já da Libertadores indo direto. Eu espero, acredito que pelo menos entre os 6 é algo que seja meio que garantido, assim, mas
futebol surpreende, né? Eu espero que o desempenho do Santos, né, no segundo turno continue, né, do jeito que está, na verdade até melhorando, para que não tenha nenhuma grande decepção ficando fora, né, de um G4 até de um G6. Né? Eu acho que Boa. a grande vantagem é que também a gente vai pegar Palmeiras, Flamengo, tudo aqui, né? Então, É, sem acho que contar dos que o primeiros, Flamengo acho que também pega o Palmeiras fora, né? eu acho que dos primeiros, acho que só os Gambá mesmo que é fora, acho que a maioria é aqui, assim, e times O também. Inter é fora, É verdade, o Inter é outro, fora. é, Mas assim, dos times cascudo, o Grêmio vai ser aqui também agora. E tem que torcer também, é, exemplo, o Flamengo se tá numa semifinal de Libertadores, vai poupar elenco. Se for para uma final, poupa elenco. Então, fora o e Grêmio eles também também. perdem jogadores, eles perdem jogadores também para a seleção, né? Tudo bem que o elenco É, deles é muito forte, né? talvez até isso seja uma vantagem para o Santos, não ter tanto jogador de seleção, apesar dos sul-americanos, tirando os brasileiros, todos praticamente serem convocados. Mas quem sabe, né? Boa. Próxima rodada, Santos e Grêmio, 21 horas, no próximo sábado. Santos vindo aí de um bom jogo, né? O Grêmio pensando também numa Libertadores aí, de um jogo difícil que eles vão ter. Santos em casa. O que vocês esperam aí para esse jogo, Guilherme? Então, eu tô receoso, assim, principalmente pelo histórico recente do Santos na Vila, e o Grêmio tá jogando muito bem, assim, nas últimas rodadas. Mas, assim, é um time que quer ser campeão, que quer lutar lá em cima, não pode perder pro Grêmio aqui na Vila, assim. Por mais que o Grêmio tenha um elenco bem melhor, tenha um treinador que tá ganhando tudo e tal, vai jogar Libertadores, o Santos tem que ganhar. E não fez isso contra o Atlético, não fez isso contra o Fortaleza. E tem que exorcizar logo isso na Vila, né? Se jogar na Vila, precisa ganhar, empata. E empata. Então, sei lá, Eu acho que a jogo priori, difícil. eu acho que a priori de tudo, assim, para um time que quer ser campeão, é bater 6 pontos no teu adversário, ida e volta. A gente fez o mais difícil, que foi bater 3 pontos neles lá. Então eu acho que tem que vir com obrigação, tem que vir com essa sede ainda de ser campeão, tem que vir com essa sede de vitórias. Eu acho que o São Paulo ele tem a cara de estar muito puto com os últimos resultados, né? Foi pai agora, então espero que isso dê um ânimo também para ele nos treinamentos, né? E é esse pensamento. Perdeu o ponto quando a gente jogou contra o time adversário, cara, tem que fazer, tem que recuperar esses pontos, né? Contra o Grêmio não pode ser diferente. Julião, Para mim esse jogo vai ser do mesmo, vamos dizer assim, a mesma coisa do primeiro turno, né? Que a gente estava ali início de campeonato, um pouco meio suspeito com o time, não sabia como seria o desempenho. E aquela vitória, para mim, empolgou muito, assim. Foi aquela vitória, pô, se ganhou. O Santos já tinha um histórico de dificilmente ganhar nas estreias dos brasileiros, né? E começando já fora contra o Grêmio, eu pensei, puta, esse jogo vai ser difícil, vai perder, é complicado. E o Santos foi lá e ganhou e deu toda a motivação e só fez o time, né, crescer ao longo, né, do campeonato. E para mim vai ser a mesma coisa o Santos ganhar, né, esse jogo difícil que também para mim vai ser na Vila. O Santos ganhando agora contra um time forte, ele ainda tem algumas rodadas até chegar a semifinal da Libertadores, então eles vão vir com força máxima, né? Então é um time muito forte e o Santos ganhando na Vila para mim vai ser a tônica do que vai impulsionar o time também no segundo turno. Já se perder ou empatar, aí eu já realmente já deixo de ver o Santos brigando contra, pelo menos por um período, né, contra o Flamengo e o Palmeiras, e tomando cuidado para olhar um pouco mais para trás e não perder a vaga, né, na Libertadores. Então, para mim, esse vai ser meio que um divisor de águas já logo no início desse segundo turno, para mim. Mas boa, eu acho que vai ser difícil, e mais que o Santos tem condições sim de ganhar. boa, boa. Vamos estar lá, com certeza. Sim, Bom, temos um programa então, né, gente? Já falamos bem aí dessa derrota e vamos para frente, né? Vamos para cima deles que a gente vai estar tudo certo. Se tudo der certo, se tudo der certo, vai estar tudo certo. Vou para os últimos recados aqui. Vou para os últimos recados aqui. Lembrando sempre da nossa campanha no Apoia-se, tá? Uma campanha que vai durar aí pela vida inteira até a gente ficar bastante rico. Mentira, é só para é só para pagar é só para pagar mesmo os custos que a gente está tendo. Então, se você puder dar esse apoio para a gente, R$ 10 está ajudando bastante já.
fica aquela coisa, o dólar aumenta, o imposto sobre o SoundCloud também aumenta. Então, para ajudar a gente, só colocar lá apoia.se/Alvinegros da Vila, beleza? Nossas redes sociais agora, se quiser mandar um e-mail para a gente, alvinegrosdavila@gmail.com, Twitter é @alvinegrospod, Facebook, podcast Alvinegros da Vila, e no Instagram é @Alvinegros da Vila. O Instagram aqui foi legal que teve as participações sobre o último programa que saiu, no caso, esse episódio vai sair quarta, então o último programa saiu na terça-feira, dia 17, ontem, né? E a gente falou sobre algumas derrotas, né? Foi até um programa, o famoso sorrir para não chorar, né? Porque todo mundo depois aqui está fazendo terapia para curar desse tipo de coisa, né? Mas no Instagram vou mandar um abraço aí para o Ciro F. Barreto, que comentou, né, sobre uma derrota que a gente falou bastante também, 2001, contra aquele time, que aí ele falou assim, né? Ele detalhou o seguinte: o braço formigou, minha pálpebra esquerda tremia, até que veio um choro incontrolável de 15 minutos. Passei uma semana de tristeza profunda. Mas aí depois ele fala de 2002, né? E aí teve o Jorginho Dudu que relembrou 95, né? Sobre o Santos garfado. E aí depois ele fala, né, do Márcio Rezende de Freitas, né? E ele fala que ele tinha 15 anos e era zoado até dizer chega, que o chega foi 2002 com certeza, né? Então, abraço para os dois aí. Também queria mandar um abraço e um puxão de orelha para o William, ele mesmo, resenha da Vila, tá ligado? Eu mandei uma mensagem para ele, porque ele colou no Maracanã. Eu falei, pô, participa desse programa aí para a gente discutir como é que foi lá e tal. Aí ele falou, pô, eu vou para a faculdade. Então, William, espero que você pegue uma DP, tá? Que por isso, não tá participando desse nosso cara, programa, gente boa, né? certo? Não vai acontecer isso. E o próximo, ver se você participa aí, tá? Vamos para as últimas considerações finais. Júlio, dê o seu salve de tchau aí pra galera. Salve, Alvinegros. Quero agradecer novamente, né, a quem ouviu mais esse podcast. E, claro, peço que, por favor, todos nos ajudem no Apoia-se, porque eu quero voltar para a Europa, né? Então, vocês precisam contribuir aí. Porque quando eu estava lá, o Santos estava ganhando todos os jogos. Foi só eu voltar que cagou tudo. Então, por favor, me ajude a voltar para a Europa e o Santos ser campeão. Não, brincadeira, é só ajudem. É bom destacar que o Guilherme comentou, inclusive, quando o Júlio estava na Europa, o Santos jogava bem, o Santos era líder, sabe? Tipo, tudo estava acontecendo muito bem, né? Foi só o Julião voltar. Foi só o Julião voltar que o Santos tá terceiro, não é nem mais líder, tá? Então. É com medo, assim, do resto. Reflitam. Guilherme, dá o seu encerramento aí. Agradecer a todo mundo, que nem vocês já falaram, o pessoal que tá conversando bastante com a gente no Instagram. E é isso, vamos tentar mandar o Julião para a Europa. Pode ser terceira classe, clandestino. A gente num barco aí, se você trabalha no porto. No bagageiro, não tem problema. Você trabalha no porto, não precisa nem ser Europa a parte boa, não. Pode ser parte ruim mesmo. O importante é nos livrarmos do Julião. E brincadeira. Não, brincadeira não, porque se o Santos perder contra o Grêmio, eu mesmo faço questão de arremessar ele no mar. Vai nadando de volta, certo? Bom, rapaziada, valeu por estar escutando esse podcast aí, valeu pela força, valeu pelos comentários, pelos likes, pelas compartilhadas de todos vocês aí. Continue e semana que vem nós voltamos, certo? Lembrem-se sempre, nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau! É o antigo de tanto